Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Bem, amigos do programa Ensinos de Jesus, é um grande prazer estarmos de volta aqui nessa emissora e um prazer maior ainda ter vocês como os nossos ouvintes, a nossa audiência. Muito obrigado. Hoje o programa Ensinos de Jesus vai tratar de um assunto bastante bom de entendermos. Salvação pela graça, né? Hoje, muitos entendem que a salvação no Novo Testamento é pela graça, mas que no Velho Testamento a salvação não era pela graça, e sim pelas obras. Mas no programa de hoje, nós vamos biblicamente comprovar a todos que a salvação sempre foi pela graça, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A graça é algo imerecido que nós recebemos do próprio Jesus Cristo. E ele, sem dúvida alguma, é o autor e consumador da nossa fé e automaticamente é aquele que pode nos dar e nos deu a salvação. No programa de hoje, nós estamos aqui com os nossos amigos de sempre, com um adicional hoje. A Priscila está de volta, né? Nossa leitora especial e que todos os programas ela vinha fazendo as leituras, deu um pouco de trabalho, a gente teve que aumentar o salário dela e tal, mas ela voltou, né? Priscila, tudo bem? Marcial, tudo bem? Bem-vindos aí vocês que estão ouvindo o programa Ensinos de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Falar da Priscila e não falar do Fábio, que é o esposo dela, complicado. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marcial? Como é que você tá? Como é que passamos essa semana aí? Que bom que nós podemos estar aí mais um dia, né? Estudando a palavra de Deus. Tão importante é a gente ter esse estudo, né? Inclusive pra gente, né? Pra gente que a Bíblia é um estudo, né? Até a volta de Jesus, temos que estudar o que ele nos deixou e, como eu sempre faço, eu gostaria de pedir pros nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube também, claro, agradecer, né, a presença de vocês e pedir que vocês compartilhem aí os nossos vídeos e curtam a nossa página. Nós temos a intenção de expandir esse programa para o maior número de pessoas, então que vocês possam nos ajudar aí nessa nossa intenção de evangelização. E agradeço e vamos lá, vamos estudar. Muito bem, está conosco também nosso amigo de sempre, pastor. Como é que o senhor está, pastor? Muito bem, Marcel, que alegria estarmos juntos no programa Ensino de Jesus. Os amigos ouvintes do programa, para estudar hoje sobre um tema extraordinário, sobre a salvação. Um dos temas mais importantes aqui desta série. Eu estou bem e cada vez melhorando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Jorge Duarte é o nosso diretor espiritual aqui do programa. É ele quem nos auxilia aqui na compreensão dos textos bíblicos. E nós queremos dizer que é um privilégio, pastor, termos o senhor conosco. Obrigado, uma alegria sempre estar aqui com vocês. Esse programa já teve outros pastores que também passaram por aqui, mas nós queremos fazer esse agradecimento especial ao senhor, que nunca nos abandona, né? Faz o possível para estar aqui conosco. E esse é um privilégio ter o senhor conosco aqui. Os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí pelas rádios 87.9 aí de Pato Bragado, também 87.9 Rádio de Mercedes, Rádio Tom FM 104.3, Rádio 91.7 Mercosul de Guaíra, 94.5 de Caraíma. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Ensinos de Jesus. Se você ligou teu rádio agora, saiba que nós queremos te convidar para que fique conosco durante esta 1 hora, onde o programa Ensinos de Jesus será transmitido para vocês. Também, o pessoal da Rádio Difusora 970 AM também tem um programa às 9h20 da manhã, todos os domingos. Então, você que é da Difusora vai receber o programa também às 9h20 da manhã. Muito bem, eu sou Marciel Barbosa Lobato, sou diretor do programa Ensinos de Jesus. E meu convite é para que você possa pegar a sua Bíblia, conferir os textos que nós vamos ler aqui. Se você não pode conferir no momento, anote aí no papel, né?
para que depois você venha conferir, porque este programa ele tem um compromisso. O compromisso é de falar exatamente o que está na Bíblia Sagrada. Nós não vamos desvirtuar nem texto, nós vamos ler o texto na íntegra para que você tenha esse conhecimento e tenha a sensação, e além da sensação, você tenha a certeza de que nós estamos lendo exatamente o que diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos para um breve intervalo. Nós temos uma música que é o nosso prefixo, e esta música ela é muito especial porque ela fala sempre da volta de Jesus. Todas as vezes que você ouvir esta música, ela está anunciando a volta de Jesus e também está anunciando o programa Ensinos de Jesus. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, amigos, que bom estarmos de volta com o programa Ensino de Jesus. E nesse momento, depois de ouvir uma linda música, que é a música da esperança, a certeza que Jesus em breve voltará, antes de abrir a palavra de Deus, eu convido você para orarmos juntos. Ore comigo agora. Deus maravilhoso, obrigado pela grande esperança que temos em Cristo Jesus. E Senhor Jesus, no estudo de hoje, abre a nossa mente para compreender o Teu amor, o plano da redenção, como nos salvar de fato. Abençoe este amigo e essa amiga que ora agora. Se estamos orando com alguém, passando por uma dificuldade, que as Tuas mãos poderosas possam abraçar esse amigo, essa amiga. Devolve a alegria e a esperança neste coração, nesta vida, Senhor. E fica conosco nesse momento para que a Tua palavra seja entendida. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, programa Ensinos de Jesus, hoje com esse tema, né? Salvação pela graça. Pastor, antes de eu entrar na pergunta mesmo, eu queria entender um pouquinho o que significa salvação pela graça. Muito bem, nós vimos em lições passadas, aqui nessa série Ouvindo a Voz de Deus, como esse planeta foi criado, perfeito, e como Deus orientou o primeiro casal, Adão e Eva, o que eles deveriam fazer para viver eternamente. E no tema 3, nós vimos como o pecado se instaurou no planeta Terra. Então, com a entrada do pecado, Marciel e amigos ouvintes, se Deus não tivesse feito nada, toda a humanidade estaria perdida, sem esperança. Então, o programa de hoje fala de um plano, e esse plano chama-se salvação. Em outras palavras, se nós pensarmos, vamos pensar aqui no Titanic. O Titanic afundou, né, a primeira viagem inaugural, ele não chegou ao destino final. Da mesma forma, o ser humano, logo no seu início, também afundou quando aceitou a proposta de Satanás, e ali
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Adão e Eva pecaram e todos nós, a humanidade, estava lá. Mas Deus tinha um plano. Então, qual foi o plano? Enviar o seu filho, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação é resgate. Deus veio nos resgatar. Pela graça, eu vou colocar em palavras simples aqui. É que para o bolso do ser humano, para ser salvo, não tem custo. Em outras palavras, é um presente que Deus nos dá. Amigo ouvinte, salvação pela graça é um dom, um presente imerecido, que você e eu não merecemos, mas que Jesus nos dá. Como que ele dá? Ele pagou, ele pagou pela tua e pela minha salvação. Ele deu a sua vida por nós. Então, em outras palavras, é isso, Marcel, de forma simples. O homem está perdido e Deus paga a conta. Em outras palavras, ele morre em lugar do ser humano. A gente pode falar que Deus resolveu aquele dilema que Jó colocou, né, em Jó 25:4, né? Como seria justo o homem perante Deus? Né? Então ele tenta resolver isso, essa problemática, né, pastor? E a Bíblia diz também que não há um justo sequer, né? Paulo fala isso em Romanos, né? Não há um justo sequer, e sem a justiça nós estamos perdidos. Né? Uma pessoa injusta, quer dizer, alguém está devendo, tem uma conta impagável. E Jesus pagou. Então é um presente que eu não mereço. Você, quando ganha um presente, você paga por ele? Não. Se pagasse, não era presente. Né? Então Jesus nos deu um presente. Agora tem um detalhe. É preciso acreditar, aceitar. Tem o Evangelho de João, quem sabe a Priscila poderia ler esse texto, capítulo 1, verso 12, é bem interessante. Nós nascemos como criaturas de Deus. O que é preciso fazer para nos tornarmos filhos de Deus? Salvação fala de filiação, de nos tornar filho. O que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esse presente, Marcel e amigos ouvintes, a pessoa precisa crer, ela precisa aceitar. E no momento que eu creio em Jesus Cristo, aceito, há uma mudança de status, de perdido para salvo, de criatura para filho de Deus. Pastor, há uma celeuma aqui que precisamos entender e compreender melhor. Dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, especialmente os evangélicos e os pentecostais, e os evangélicos dos quais nós também fazemos parte, há um grupo de pessoas de algumas determinadas religiões que entendem que a salvação lá no Velho Testamento ela não era pela graça. E sim, eles entendiam que a salvação no Velho Testamento era pelas obras, ou seja, era por ter que guardar a lei dos 10 mandamentos. Pergunta, como é que era de fato essa salvação? O que a Bíblia fala se a salvação lá no passado era de fato pelas obras, se era pela graça? Como é que funciona? Como funcionava isso lá no Velho Testamento? Bem, vamos ler alguns textos, pelo menos 3 ou 4 textos do Antigo Testamento, e ver o que a Bíblia diz. Aqui em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, nós temos um texto muito claro aqui, muito interessante. Vamos pedir para a nossa leitora oficial, a Priscila, né, a voz feminina, está de volta no programa Ensino de Jesus. Vamos pedir para que ela leia esse texto para nós. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Aqui está falando de Abraão. Né? Abraão, ele creu, né? Abraão acreditou, ele creu em Deus. E isto foi imputado por justiça. A única coisa que Abraão fez foi crer. Então não está dizendo que ele fez alguma obra para ser salvo. Mais um texto aí, Priscila, vamos ao Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Outra versão diz assim, ó, salva-me por tua graça. Então, nós já vimos o que é graça. Graça é um presente, é um dom imerecido. Quando eu leio aqui também, na história de Noé, a Bíblia diz aqui que Noé, ela achou, em Gênesis capítulo 6, verso 8, diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Veja que Noé foi salvo pelo que então? Pela graça. Pela graça. Nós temos mais um texto aqui no Antigo Testamento,
É o Salmo 13, verso 5. Vamos ouvir aí, vamos ver o que diz o Salmo 13, versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Olha aí, eu confio na tua benignidade. A minha versão, deixa eu ver se a minha fala diferente da sua. A palavra benignidade, o amigo ouvinte, precisa entender, é a mesma palavra para graça. Vamos ver aqui numa outra versão, rapidamente. E nós vamos ler mais um texto também aqui, no Salmo 86, versículo 15. Só conferindo aqui, outra versão para a gente ver. Salmo 13, verso 5. Olha que coisa interessante nessa versão. Quanto a mim, confio na tua graça, e o meu coração se alegre na tua salvação. Então, o salmista Davi, ele entendeu que ele dependia da graça de Deus. O que mais? O que diz também o Salmo 86, versículo 15, Priscila? Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Olha aqui, novamente, ó. Mas tu, Senhor, és compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Olha aí. Então Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia. Se a gente pensar, então, como as pessoas do Antigo Testamento eram salvos? Resposta bem simples. As pessoas do Antigo Testamento eram salvos Pela graça. pela graça. Eu quero fazer um comentário daqui a pouquinho, mas vamos deixar a próxima pergunta e aí nós vamos fazer um comentário mais profundo. Pastor, se no Velho Testamento, diante dos textos que foram lidos, deu para a gente entender claramente de que a salvação não era pelas obras, e sim pela graça. E, de acordo com o Novo Testamento, como é que nós podemos ser salvos hoje? Muito bem, vamos ver aqui. Vamos começar com Efésios. Esse texto é clássico, né? Efésios 2:8. Ali pode ser até lido até o verso, na verdade, 10, né? É um texto clássico. Vamos ouvir aí a voz da Priscila. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu vou começar de trás para frente. As obras não são as boas obras não são dispensadas. Deus não dispensa as boas obras, mas ela não efetua a salvação. Ela é o fruto da salvação. Ela é o resultado da salvação. Então Paulo aqui em Efésios, ele é bem claro, né? Pela graça sois salvos. Então nós somos salvos no Novo Testamento pela graça. E o que é graça? Misericórdia de Deus, né? Pela bondade de Deus. Pela graça sois salvos, mediante o quê? Fé. O que é fé? Fé é a gente crer naquilo que nós não vemos. Confiança, né? Acreditar, aceitar. Então, confio. Então, nós temos aqui duas coisas muito importantes, né? No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça. No Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. Vamos ampliar. Romanos 3:24. É um outro texto muito bacana também. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Parece até uma redundância aqui, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Querido amigo, aqui tem um ponto muito importante. Olhe nos meus olhos aqui. Você não precisa pagar para ser salvo. Isto é a coisa mais extraordinária. A salvação já foi paga na cruz do Calvário. Jesus te ama e ele pagou, sendo justificados gratuitamente. Jesus te ama tanto e ele pagou a tua conta. Mas uma coisa você tem que fazer: aceitar esse presente. Vamos a um outro texto. Está aqui em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Olha que texto extraordinário. E talvez estejamos falando para alguém assim: como é que eu posso me salvar? O que eu preciso fazer para me salvar? E aqui está a resposta. Não tem resposta melhor do que essa. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho é este, que Deus fez o quê? Ele deu. O que é alguém que deu? Ele entregou
Ele deu um presente. João 3,16 é muito profundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em outras palavras, Deus amou o mundo, Marcelo, tanto que ele entregou o seu filho, ele deu a Jesus Cristo. E não deu por 33 anos. Hoje nós temos no Santuário Celestial, um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho, 1 Timóteo 2,5 diz assim que lá no Santuário Celestial nós temos um mediador, Cristo Jesus, homem. Jesus é para sempre homem. Ele é Deus, mas ele é um homem também. Então aqui está um grande presente. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade. Eu pergunto, os amigos que acreditam que no Antigo Testamento eram salvos pela lei e agora acreditam que no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Então me responda. Então tem duas maneiras de se salvar? A Bíblia diz que não tem duas maneiras de salvar. Apenas uma maneira, um caminho. Marcial e amigos ouvintes, se houvesse duas maneiras de se salvar, e se no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obedecer, Jesus não teria morrido em vão? Teria. Por que morrer? Para que morrer se eu, com as minhas obras, eu poderia alcançar a salvação? E para que Salvador, então? Né? Pela forma de eu obedecer, então estava resolvido o problema. E esse é um perigo muito grande acreditar e colocar na conta do povo de Deus no Antigo Testamento que eles foram salvos por obedecer. Eles foram salvos unicamente pela misericórdia de Deus. Então não há dois caminhos. A gente vai ver um texto. Vamos ler esse texto já. Está aqui em Atos 15, verso 11. Esse texto é muito interessante. Estou com ele aberto aqui. Já está com ele aí? Vamos ler esse texto aí. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles quem? Exatamente, essa pergunta. Eu estou perguntando agora. Aqueles que viveram durante o período do Velho Testamento. Então aqui, se você ler o contexto ali do capítulo 15 de Atos, houve uma questão ali que os irmãos da galáxia, né, precisavam circuncidar e tal, e houve uma discussão. Todo o livro de Gálatas, se você olhar, gira em torno desse assunto. E aí alguns diziam assim, não, tem que circuncidar. Outros diziam, não precisa mais. E então Paulo vai a Jerusalém com um grupo de cristãos convertidos e discute esse assunto. Porque o assunto lá era assim, se não circuncidar, você não pode ser salvo. E ele chegou a esta conclusão, a salvação é pela graça, é um presente. Então não é pelas obras. E isso fica claro aqui. Entendeu? Então, amigos ouvintes, não tem dois jeitos. E Paulo está falando aqui, eles foram salvos. Ele está falando das pessoas do Antigo Testamento. Como também nós somos salvos pela graça. Eu me lembro quando eu fazia administração na cidade de Apucarana, um professor evangélico, ele me desafiou. Ele disse assim, vocês adventistas são legalistas, porque vocês acham que são salvos pela lei, igual as pessoas do Antigo Testamento. E eu abri, o Espírito Santo me iluminou e lembrei desse texto e mostrei para ele. E disse, professor, me responda, como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? E depois de ler esse texto, um texto, e desmontou a teologia dele, ele olhou para mim e disse, olha, eu preciso estudar mais a Bíblia, mais sobre esse assunto. Então não existe duas maneiras de se salvar, só existe um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso está em João capítulo 14, versículo 6, né? Não tem outro caminho. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Pastor, se nós somos salvos pela graça, como também todos aqueles que viveram durante a vigência e durante todo o período do Velho Testamento, o que é que Jesus fez então para nos salvar? Porque assim, se nós somos salvos pela graça, essa graça ela foi adquirida através do sacrifício de Jesus. Mas o que diz a Bíblia por que Jesus teve que vir aqui e por que o que ele fez então para salvar a humanidade? Porque não é só a mim, né? É a todos. Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vamos ouvir o texto e comentar, e Hebreus 9, 22. É muito interessante, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a Bíblia é clara aqui. Deus prova o seu amor por nós, morrendo
Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Pecadores. Então, o que Jesus fez? Ele morreu na cruz do Calvário. Em outras palavras, ele pagou o preço. Há um abismo quando o pecado, Adão e Eva, nossos pais, pecaram, uma ponte se rompeu, um grande abismo se formou. Toda a humanidade se perdeu. Então Jesus ele veio para ligar, ele veio dar a sua vida. O que diz Hebreus 9, também 9, 22, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há o quê? Perdão. Por que Hebreus fala quase todas as coisas se purificam com sangue? Porque algumas coisas lá no Antigo Testamento eram purificadas de outra forma. Os metais não eram purificados com sangue. Prata, ouro, cobre. Passava pelo quê? Fogo. Pelo fogo. As demais coisas, para haver uma purificação ali, era através da aspersão do sangue, né? Por isso que ele está falando quase todas as coisas. E olha aqui no capítulo 10 de Hebreus, verso 4, diz assim, Hebreus 10, 4, diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aqueles animais que morriam representavam o quê? Representavam o sacrifício maior que viria, que aconteceria um dia, no caso Jesus, né? Então, quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Mas sangue de touros e bodes não tira pecado. Então, precisou do sangue de quem? De Cristo. Exatamente. Marcel, tem alguns textos aqui, eu acho que um pouquinho antes aqui no nosso guia, valeria muito a pena a gente ler. 1 Pedro 1, verso 18 a 20, para que essa salvação, nós podemos ver de onde vem a salvação. Apocalipse 14, verso 6 e Gênesis 3,15. Eu acho que é bem interessante para pontuar para os amigos ouvintes aqui. Veja que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, está falando dessa salvação e desse presente. Vamos a 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição, recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Uau, que texto fantástico, né? Não fomos comprados, resgatados por uma compra feita com ouro, com prata, né? Que seria um metal muito precioso já. Mas pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, amigo ouvinte, momento que você está ouvindo esse programa, talvez estamos falando para alguém assim, passando por uma dificuldade grande, com o senso de que você não tem muito valor, talvez, está perdido, ninguém se importa. Isso não é verdade. Jesus se importa com você. Ele comprou, ele pagou um preço com seu sangue. E essa é uma promessa feita quando? Gênesis 3,15, olha aqui, logo após o pecado, né? Deus fez essa promessa. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, eles fugiram com medo. E a primeira coisa que Deus falou quando encontrou o casal, o que foi que Deus falou? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Marcel, que promessa é essa? Essa promessa é que um dia o Messias ia aparecer. Um descendente da mulher. Da mulher. E o Messias, ele não viria em vão. O Messias, ele viria, seria crucificado, depois ressuscitado. E por que, pastor, que o texto aí diz assim, que tu lhe ferirás a cabeça e ele o calcanhar? Amigo ouvinte, entenda que Gênesis 3,15 é a primeira promessa de um Salvador. Jesus Cristo seria ferido. Satanás, ele levou Jesus à cruz por causa dos nossos pecados. Jesus, então, simbolicamente, ele teve o seu calcanhar ferido. Mas com a morte de Jesus Cristo, ele derrotou a Satanás, a serpente, a velha serpente. Então, a morte de Jesus Cristo garantiu a nossa salvação e o mal está
derrotado para sempre. É questão de horas, não é? Mas na cruz foi esmagada a cabeça da serpente. Tem um texto muito interessante, que é Apocalipse, capítulo 14, 6, que fala de um evangelho. Algumas pessoas pensam, o evangelho começa a ser pregado a partir da morte de Jesus na cruz. Olha o que Apocalipse 14, 6 fala. Da onde vem o evangelho? Desde quando? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Evangelho eterno. O que é evangelho? Você entendeu o que é evangelho, né? Evangelho é as boas novas? Boas novas. Da salvação. Boas novas da salvação, a boa notícia. Lembra quando os anjos cantaram lá para os pastores, lá nas Campinas? O que os anjos cantaram? Glória a Deus Nas alturas. nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso é uma grande notícia, né? Hoje veio salvação, hoje chegou salvação. E é interessante, né? Então o evangelho, ele é eterno. A Igreja Adventista, ela transmite uma mensagem desde o Antigo Testamento. Nós cremos no evangelho desde Gênesis, né? Começando ali com Gênesis, a criação, quem criou este mundo, a família, a lei de Deus, o sábado e o plano da redenção, Jesus como Cordeiro de Deus. Esse é o evangelho, né? Que nos tira do pecado. Essa é a mensagem do evangelho eterno, é o mesmo, não muda. Por isso que o evangelho é o quê? Eterno. Eterno. E o evangelho é a boa nova de que você e eu podemos ser salvos, porque Jesus já morreu por você e por mim. Muito bem, vamos a uma música e na volta nós iremos já para a parte final do nosso programa. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nele nós somos limpos, somos salvos pelo seu amor. Amém? Vamos cantar? Por um só homem veio o pecado, de um só homem veio o perdão. Agora eu sigo assim justificado, pois recebi de graça a salvação.
venceu por me amar. Salvo, limpo, graça que morreu em meu lugar. Não há no homem mérito ou virtude que o habilite a ser merecedor. Pra isso o divino se fez carne e aproximou criatura e criador. Graça que desceu por me amar. Salvo, limpo, graça que morreu em meu lugar. Tudo bem, estamos de volta ao programa Ensinos de Jesus. Você que está conosco aí essa meia hora, nós convidamos para você ficar mais alguns minutos conosco, até terminarmos aí o programa de hoje, que nós estamos falando sobre a salvação pela graça. Já entendemos que lá no passado a salvação era pela graça, hoje a salvação é pela graça, e agora nós vamos entender alguns passos que confirmam a salvação, porque há quem entenda que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas será que isso realmente é bíblico? Será que a Bíblia... Porque veja bem, imagina que eu me converto, aí eu me batizo e dali para frente posso fazer o que eu quiser, posso cometer qualquer erro, qualquer pecado, que mesmo assim eu vou ser salvo. Será que isso procede? E tem outro problema, Marcelo. Outro problema. Existe um grupo de pessoas que creem que alguns nasceram predestinados para a salvação e outros já nasceram predestinados para a perdição. Não importa o que ele faça, não importa a escolha que ele faça, ele vai se perder. Seria isso coerente? Isso estaria de acordo com Deus de amor? Isso estaria de acordo com... escolher uns para se perder, outros para se salvar? Exato. Com a questão do livre-arbítrio, né? Você não tem direito... Cartinhas marcadas já. Primeiro, já avançando aqui nesse programa, Judas, ele se perdeu porque ele tinha que se perder ou foi uma escolha dele? Eu entendo que foi uma escolha dele. Se nós olharmos para quando Jesus esteve morrendo na cruz do Calvário, ali estavam dois ladrões, um de um lado, outro do outro. Um deles se perdeu e o outro recebeu a garantia da salvação. Por quê? O que aconteceu diferente? Além de reconhecer que Jesus era o Messias, ele pediu perdão dos seus pecados. Ele foi perdoado por Jesus. Lembra-te de mim, né? Ele creu no Messias. O outro, além de não crer no Messias, ele não creu, ele não pediu perdão, ao contrário. Ele diz, olha, mas você não é o Messias, e o que está fazendo o Messias aqui? Você não é o Rei dos Reis, e desce aí da cruz e tira a gente também. Quer dizer, ele queria uma benécia, né? Ele queria que Jesus usasse o seu poder para salvar ele ali naquele momento, mas essa não era a função de Jesus naquele momento. Eu acho que naquele momento lá, nós podemos dizer que ele foi para o passo 2 ali, né? Ele não só creu, ele se arrependeu. Ele teve um arrependimento, né? Porque para Cristo ter dado aquela sentença para ele, viu o coração dele, né? O arrependimento genuíno, não o medo da consequência. Exato. Né? E ele é um personagem que tem muita fé, porque é fácil acreditar no Cristo multiplicando pães. É fácil acreditar no Cristo que ressuscita um morto. Agora, acreditar num homem que estava pendurado numa cruz, igual ele, que ia morrer em poucas horas, ou poucos minutos. Sem lógica, né? Imagine o tamanho da fé que ele teve, realmente, né? Agora, olha que texto lindo aqui em Lucas 19, verso 9, ali no encontro de Jesus com Zaqueu, no verso 10, na verdade.
Porque o Filho do Homem, Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar O que havia perdido. perdido. Amigo ouvinte, esse programa fala de salvação. Não importa onde você está. Se você crê em Jesus Cristo, se você aceitar Jesus Cristo, sua vida pode mudar agora, nesse momento. Você crê nisso? Pastor, vamos entender agora então quais são os passos que confirmam a salvação. Porque eu já disse que a salvação ela é de graça, nós já aprendemos isso, mas o ser humano ele vai ter que fazer alguma coisa. Quais são os passos que o ser humano tem que fazer para ele poder usufruir desta salvação? Vamos resumir aqui em 6 passos, sistematizados, bem rapidamente, bem fácil, né? Para que você entenda que a salvação é fácil. Primeiro passo, vamos, Priscila, Atos 16, 31 e Atos 4, verso 12. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Primeiro passo aqui, nós crê no Senhor Jesus Cristo, o texto está dizendo, Atos 16, 31, né? Será salvo tu e a tua casa. O que diz Atos 4, verso 12, Marcial? E não havendo em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não, como é que é esse texto? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia esse aqui, eu quero ver aqui, para reforçar. Atos 4, 12. Eu quero começar no verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. Então Jesus se tornou a pedra principal. Numa construção eles tinham, hoje a gente usa colunas, mas no tempo de Jesus era pedra, né? Uma pedra grande que era para aguentar a construção. E o verso 12, não há salvação, minha versão diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amigo ouvinte, você quer ser salvo, você precisa crer em Jesus. Esse é o primeiro passo. Crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador. O que mais? Tem uma problemática aí, né? Satanás, eu acho que cria em Jesus, né? Agora os próximos passos. Não, eu estou dizendo, só crer não vai adiantar muito, né? Por isso que tem esses outros passos. Então, que Satanás, ele cria, né? Ele cria em Cristo, né? Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. Fica naquela, todo mundo acha que pode, não, eu tenho, Cristo sabe o meu coração. Né? Creio em Deus e tá bom. Esse crer é assim, ó. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Acho que isso muda, né? Isso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Você não vai ser salvo porque caminhou daqui a Aparecida do Norte. A gente respeita aqueles que acreditam nisso. Mas a Bíblia fala que para ser salvo você não precisa disso. Não é por bola de cristal. Não é pela... eu devolvo muito dinheiro na igreja, eu ajudo, não é por isso que você não vai ser porque salvo. Veio um suposto morto e falou para alguém que você vai... Né? Vamos ao próximo passo, ele ajuda muito nessa sequência. Então, o primeiro passo para a salvação é crer que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Segundo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3:19. Então, Atos é muito claro aqui. Quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas, né? O evangelista Lucas. Então, 2 palavrinhas. Marcel, arrependei-vos e converter-se, né? O que é arrependimento? Arrependimento é eu ter no meu coração a tristeza de ter cometido aquele pecado. E além de ter a tristeza por ter cometido aquele pecado, eu pedir perdão a Deus e, obviamente, esse pedir perdão a Deus, não que Deus não possa perdoar de novo, mas, obviamente, eu tenho que cuidar para que eu não cometa o mesmo erro. Um desejo de mudança. Exatamente. Eu tenho que ter uma reviravolta na minha vida. Eu entendo assim, arrependimento como aquele desejo tão intenso que se pudesse voltar no tempo, você não faria aquilo que fez, né? Uhum. E converter-se, eu acho que a lei do trânsito ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Você está dirigindo teu carro, conversão à direita. O que é conversão à direita? Mudar, né, o caminho. Mudança de direção, né? Então, esta é a mudança. Vamos colocar em termos práticos. O camarada mentia. Quando ele se converte, ele
abandona a mentira, ele passa a falar a Verdade. mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Ele traía a esposa. Eu lembro de um cidadão que estudou a Bíblia comigo e ele disse: pastor, eu traí minha esposa, enganei minha esposa e tal, e agora eu estou conhecendo o Evangelho. E ele fez uma pergunta difícil: o senhor acha que eu devo falar com a minha esposa, contar para ela o que eu fiz? Eu fiz um comentário com ele, disse: isso vai ajudar em alguma coisa? Ele disse: não, pastor, doa o que doer, custe o que custar, eu vou falar para ela e vou confessar o meu pecado para ela. E foi interessante, ela não deixou, ela o amou mais ainda, porque ele era um homem agora o quê? Convertido, ele mudou de atitude, né? Isso é muito importante, é lindo, porque ele realmente entendeu o Evangelho, entendeu o que precisa acontecer. E aqui está a resposta, né? O diabo pode até crer, mas o diabo não vai dar esse passo de mudança, de se arrepender. Essa é a grande diferença, né? O que mais? Terceiro passo, Priscila. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é o terceiro passo no processo da salvação? Confessarmos. Confessar os nossos pecados. O livro de Provérbios 28, verso 13. Olha esse texto, Provérbios 28, 13. Então aqui em João diz assim: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Quem é esse Ele aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então aqui tem um ponto interessante. A gente respeita pessoas, amigos que confessam para outro, para o sacerdote, né? Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que se confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo, né? Então na Bíblia só tem um sumo sacerdote, somente um intercessor. Está aqui poderia ler para nós aqui 1 Timóteo 2,5, Marcial. Veja, só tem um intercessor, então eu tenho que confessar a quem? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então eu preciso confessar a Jesus. Olha o que diz Provérbios 28, 13. Olha que texto lindo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Então eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Salvador, me arrepender, me converter, ser convertido, confessar os meus pecados. Tem mais algum passo? Tem mais passo. Que passo? Vamos lá para Mateus capítulo 19, versos 16 e 17. Diz assim: e eis que alguém aproximou-se e disse-lhe: bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? O que mais? Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? O que Jesus respondeu? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha, Jesus conversando com o jovem rico, ele disse assim: ó, você quer entrar na vida eterna? Quem falou isso não foi Paulo, não foi o apóstolo Pedro, foi o próprio Jesus. Você quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. E o jovem rico perguntou: quais mandamentos? E qual foi a resposta de Jesus, Priscila, aí na sequência? Opa, saí do texto lá, pastor. Jesus deu uma resposta. Quais mandamentos Jesus estava falando? 19, A partir do versículo, nós estamos 17, ali. né? Isso. E disse-lhe: por que me chamas de bom, se há... Não, perdão. Só há um que é bom, né? Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí, quais são os mandamentos? O jovem pergunta. Disse-lhe ele: quais? E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok. Então, Marcial, veja que Jesus não jogou os mandamentos na lata do lixo, né? Como alguns acreditam, né? Tem algum pessoal que diz assim: não, a lei foi abolida, no Antigo Testamento era o salvo por guardar a lei. E agora no Novo Testamento continua sendo o quê? Jesus está falando de que mandamentos, Marcelo? Dos 10 mandamentos. Está falando da parte que tem a ver com... A segunda parte dos 10 mandamentos, né? Que quando ele fala assim, ó, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tudo isso é em relação ao quê? Relação humana, né? Ao próximo, né? Ao próximo. É. Por isso que quando Jesus fala assim, ó, amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele está apenas resumindo os mandamentos. Ele não está dizendo que não é para guardar os mandamentos. E ali no Sermão do Monte, quando a gente vai ver ali em Mateus capítulo 5 até o 7 ali,
nós vamos ver que Jesus aprofundou, né? Ele diz assim, ó, vocês pensam que pecado é manter relação sexual com uma mulher que não é sua? Eu vos digo que quem olhar com intenções impuras para alguém, já pecou. Jesus aprofunda, né? Matar não é tirar a vida, mas se você odiar o seu irmão, você já matou o seu irmão. Então Jesus vai aprofundar. Não, e seria até meio esquisito, porque a própria Bíblia traz o que é pecado, né? Ela coloca claramente o que é pecado, né? O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então, não tem lógica você continuar convertido, mas transgredindo a lei, pecando. O pecado é incompatível com a salvação, né? Tem um texto que vai colocar a lei e a graça junto. Vou pedir para o Marcel ler aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Nós encontramos a lei e a graça junto aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui para mim está a lei e a graça. O amor, que amor é graça. Sim. Se me amais, você vai guardar o quê? Os meus mandamentos. Uma coisa não anula a outra. Elas andam junto, né? Aliás, a fé sem obras é o quê? Morta. É morta. Vamos avançar para terminar, né? Vamos lá. O que mais? O quinto passo. Então nós vimos que o quarto passo é guardar, seguir os mandamentos de Deus, obedecer, né? Quinto passo, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, no processo da salvação, crer e ser o quê? Ser batizado. Mas por que eu tenho que batizar, alguns dizem? Quando o povo de Israel estava no Egito, para sair do Egito, Deus pediu para passar na porta, na noite que o anjo destruidor passaria, passar o sangue de um animalzinho, de um cordeiro na porta. Talvez alguém pode ter pensado assim, mas no meu coração eu amo a Deus, eu sou fiel, Deus sabe quem eu sou. Só que Deus pediu obediência, demonstração. Então, as obras demonstram o que está dentro do meu coração. Não basta parecer, né? Tem que ser. Então, isso é importante. Então, ser batizado. E aqui na nossa sequência, 6 passos. O último passo aqui no processo da salvação. Que passo é esse? Mateus 24:13 diz assim, pastor. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar. Mais difícil. Não fale assim, né? Né, pastor? Mais Jesus difícil. disse assim, ó. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está em Mateus 28, no verso 20. Então você não precisa ter medo. Só que desistir no meio do caminho é perder tudo. Então, o programa Ensino Jesus hoje falou da graça, da salvação pela graça. E a graça, eu diria assim, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ele disse assim, ó, e quem estava entrando na casa de Zaqueu era Jesus. E ele disse assim, hoje veio salvação nesta casa. Então, salvação é Jesus. Quando você aceita Jesus, o pacote vem junto. Você vai ter forças para obedecer, você vai ter alegria, e você vai dar espaço. Ser batizado é como uma moça e um rapaz que se namoram, é o grande momento, a festa, é o casamento, né? E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Muito bem, vamos ouvir mais uma música e na volta estaremos encerrando o programa. O pastor estará orando por todos nós. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus.
Deus a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça, graça. Muito bem, amigos ouvintes, que alegria estarmos juntos. Estamos assim, chegando ao finalzinho do programa. E você viu aqui, ó, a salvação é pela graça, o presente de Deus, né? E precisamos crer em Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, pagou a nossa conta. Nos converter, ou seja, mudança, se arrepender, estar arrependido, confessar os nossos pecados, guardar os mandamentos com alegria, né? Porque eles não são pesados. Passar pelo batismo, o que mais? Perseverar até o fim. Não desistir. Queridos amigos, você aceita que a salvação só pode ser concebida, obtida por meio de Jesus Cristo, por meio da graça de Jesus Cristo? Você compreendeu que aceitar Jesus Cristo é confessar, abandonar os seus pecados, seguir os mandamentos dele e passar por uma experiência extraordinária do novo nascimento, o batismo, e ser perseverante até que Jesus venha te buscar? Está você disposto a dar esse espaço na sua vida? Eu sei que você fez a melhor escolha. Por isso eu quero colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por ser o nosso Salvador. Abençoe esse amigo e essa amiga que está orando agora comigo. Que juntos nós possamos dar esses passos, cada dia, entregando a vida ao nosso único que pode nos salvar, a Jesus Cristo. Nos arrependendo de todos os erros do passado e agora começando uma vida nova em Cristo Jesus. Que este amigo e essa amiga possa tomar a decisão, ser batizado, guardar os mandamentos de Jesus Cristo, demonstrando amor e obediência e perseverar até que Jesus venha buscá-lo. Eu entrego esse amigo e essa amiga nas tuas mãos, querido Jesus, e é no teu nome poderoso que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amigos, o programa Ensino Jesus chega ao fim, mas ele volta na próxima semana. E agora nós nos despedimos dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. E o Senhor te dê a paz. Um grande abraço. Até a semana que vem.